Bom, pessoal, então agora vamos entrar um pouquinho aqui na parte prática, tá? Mostrando alguns cenários de customização, tá? A gente tentou trazer aqui para os cenários, alguns cenários os mais reais, mais próximos do mundo real possível, até para dar alguns exemplos mais concretos, né? Então, lá no começo, a gente conversou que seria interessante a gente trazer esses exemplos mais do mundo real para ficar mais claro, tá? Eu vou fazer algumas validações no cadastro de colaborador, ali do módulo de gestão de departamento pessoal, da plataforma, tá? No cadastro do colaborador, eu quero validar o tamanho do campo apelido lá. Então, o exemplo mais simples possível para a gente começar a customizar. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou mostrar primeiro a tela que a gente vai customizar, tá? Só para a gente entender alguns pontos. Então, aqui dentro do menu Gestão de Pessoas, eu vou ter o módulo Administração de Pessoal, Dados Contratuais, Colaboradores. Essa aqui é a tela de consulta de colaboradores ali do módulo, tá? Aqui eu consigo aplicar alguns filtros, mas eu não vou entrar muito em detalhes do que o módulo faz em si, tá? Mas vamos focar mais ali na regra de negócio da implementação que a gente quer desenvolver. Mas eu vou entrar aqui no cadastro de um colaborador para a gente editar ele e ver quais dados constam nesse formulário aqui, tá? Então, para a gente customizar, né, o que a gente quer fazer? A gente quer primeiro limitar o tamanho desse campo apelido aqui, tá? Eu não quero que o usuário digite mais de 10 caracteres aqui nesse campo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro quer identificar qual que é a primitiva, né, que essa tela chama quando eu clicar aqui em salvar, né. Então, se eu estiver admitindo um novo colaborador ou simplesmente salvando, editando um colaborador aqui, eu quero saber qual primitiva, essa tela vai chamar do produto para eu poder customizar, tá. Então, a forma mais fácil de fazer isso, né, sem você ter que pesquisar ali na documentação, né, depois eu vou mostrar a documentação ali do Dev Senior, como faz para a gente identificar a primitiva, mas o primeiro ponto é simplesmente chegar aqui, abrir o Developer Tools ali do navegador que vocês estão usando. Eu estou usando o Edge aqui, mas no Chrome é exatamente igual, tá? Eu vim aqui na abinha rede, porque aqui eu vou conseguir ver todas as operações, todas as requests que o front-end vai fazer, tá? E aqui eu vou conseguir facilmente identificar qual que é a primitiva, tá? Então, a primeira chamada, a primeira request que ele fez aqui, tá? Foi um post, né? Nessa primitiva aqui, HCM, Payroll, ah, Actions, Employee Save, tá? Então eu já sei que a primitiva que eu quero customizar é essa daqui. Payroll Actions Employee Save, né? Que Employee Save é o dados do colaborador, né? E aqui embaixo, né, eu vou ver na carga da solicitação, que é o payload, né? Todos os dados que essa tela, no momento de salvar, vai estar passando para o back-end do produto, né, que é aquela primitiva lá, né, a primitiva responsável por salvar um colaborador. E aqui, inclusive, o pessoal do produto aqui, nesse caso, tá até de parabéns, porque eles separaram o payload aqui em um objeto e cada aba que vocês viram lá é um objeto aqui, tá? Então, fica bem mais fácil até de identificar o dado, beleza? Então, aqui eu já sei qual que é a primitiva que eu quero customizar. Então, agora a gente vai lá criar essa customização, tá? Então, para criar a customização lá em tecnologia, customização, regras, nova customização. Vou abrir em outra aba aqui para a gente não perder aquela outra operação que a gente estava fazendo. Tá. Então aqui eu vou pesquisar a minha primitiva que eu quero customizar. Eu já sei que é a employee save. Então, beleza. Achei ela aqui, ó. Só tem que tomar cuidado certinho para saber de qual produto que é, né? Então eu tenho o employee save no módulo payroll, né? Que é o módulo da gestão do departamento pessoal, né? Payroll, folha de pagamento. Só que eu tenho o employee save no onboarding também, né? Então, só para tomar esse cuidado aqui na hora de selecionar a primitiva correta, tá? Então, eu vou selecionar a minha primitiva e aqui eu vou para a tela de cadastro de customização, que é a nossa tela de cadastro de ponto de extensão, né? Inclusive, aqui o que eu estou dizendo não tem nada de SDK ainda, tá? Eu vou chegar lá quando a gente criar ali a URL. Mas o que essa tela mostra aqui para gente? Ela vai mostrar o domínio, serviço e primitiva que eu selecionei. Então, o domínio é o HCM, o serviço
é o payroll e a primitiva é o meu employee save. Aqui eu vou selecionar o protocolo, tá? Então eu posso selecionar um protocolo a qual a minha customização, né, ela vai receber. Eu vou receber ela, eu posso receber ela em SOAP ou em REST. E aqui é onde a gente vai selecionar o método, tá? O método é quando que a minha customização vai executar. Eu quero que ela execute antes da primitiva nativa do produto, né? Então, é o meu caso, tá? Porque eu quero interceptar os dados que a minha tela iria mandar para a primitiva do produto para salvar o colaborador e vou querer fazer validações em cima dela, né? Então, no nosso caso é antes. Eu posso fazer depois também. Então, assim, depois que a tela enviou para o produto e o produto respondeu alguma coisa, aí chamaria a minha customização para eu fazer algum tipo de validação, manipulação de dados. Um exemplo que eu costumo dar aqui é, por exemplo, o seguinte: imagina que em uma tela lá tem um combo box, por exemplo, e eu quero filtrar as opções que esse combo aparece para o usuário, né? Então, a tela vai fazer uma chamada para o produto falando assim, me dá a lista disponíveis de tipo de contrato, por exemplo. E no retorno dessa chamada, ele vai devolver esse array com todos os tipos de contrato. E eu quero, por exemplo, retirar itens dessa lista. Então, eu vou fazer uma customização no método depois, retirando os itens dessa lista. E aí, na tela, o usuário final não vai enxergar esses itens que eu retirei da lista. Então, esse é um exemplo de caso para o método depois aqui, por exemplo. E o interceptar, né, o Brenão já tinha até comentado ali, quando ele estava falando no slide, o interceptar aqui, eu vou assumir totalmente o controle da chamada. Então, ele vai chamar a minha customização, só que depois que a minha customização terminar de executar, a plataforma não vai fazer nada com ela. Eu sou responsável de dar sequência no processo, tá? Então, eu estou ignorando totalmente o fluxo nativo, né, do produto, e eu sou responsável por fazer o que eu quiser com aquela requisição, tá? Falar que é pouquíssimo usado, eu nunca usei, nunca precisei usar em um exemplo real, mas está aqui caso precisar, tá? Então, no nosso caso, é o antes. Aqui no histórico, eu sempre deixo habilitado para todas as chamadas, porque isso aqui a gente vai conseguir visualizar o log das chamadas, tá? Depois, quando a gente fizer uma request, a gente vai ver, né, qual é o tempo de duração, né, que as minhas customizações estão levando para serem executadas, quais é o histórico, eu consigo pesquisar, por exemplo, por data, né, então ver o histórico de todas as chamadas, então é bem importante. E esse campo URL aqui vai ser a URL a qual a minha customização vai estar hospedada, né, então, por exemplo, se eu não fosse usar o SDK, eu simplesmente iria colar a URL aqui do meu serviço customizado, responsável por aplicar minhas regras de negócio. Como eu vou utilizar o SDK aqui, eu vou usar aqui o botão gerar URL. Então, esse botão gerar URL vai criar minha função utilizando o SDK lá no provedor de nuvem, né, que é a própria AWS, conforme configurado aqui nativamente, tá? O nome da função aqui eu sempre deixo o padrão, acho que é até recomendado a gente deixar o padrão para manter aqui, mas é possível alterar caso um dia seja necessário, tá? Então, clicando aqui em sim, aí nesse momento ele vai lá no provedor cloud, vai criar a minha função Lambda, vai criar a minha rota lá no API Gateway e vai trazer a URL aqui da minha customização criada, tá? Então, toda vez que for chamada a primitiva employee save, ele vai repassar, antes de passar para o produto, para essa URL, que vai lá dentro do Cloud9, a gente vai implementar a nossa validação que a gente quer, e depois vai continuar o fluxo nativo do produto, tá? Então, avançando aqui, pessoal, ele vai ir para a próxima tela, que é o segundo passo. Aqui, bem importante, tá? Aqui eu vou configurar, principalmente, o cabeçalho, né? Quais dados no header da requisição a minha customização vai receber quando eu estiver lá dentro do meu código. Então, por padrão, a customização ela já recebe o nome do tenant, que está fazendo aquela chamada, o usuário, o timeout máximo, e aqui não vem marcado, mas eu posso configurar para a minha customização receber o token, né, do usuário logado. Para que isso aqui é importante, né?
A gente vai mostrar um exemplo disso. Ah, Imagina que no nosso código lá a gente vai precisar fazer uma outra chamada em alguma API da plataforma para buscar alguma informação, persistir alguma informação. Se a gente não passar o token de autenticação nessa chamada, a plataforma vai negar ali, né, vai dar um status code 401 não autorizado, porque eu não estou passando o token de autenticação. Então, sempre na minha customização que eu precisar fazer uma outra chamada para uma outra API da plataforma, eu sempre vou ter que marcar o token aqui, tá? E aqui eu posso configurar cabeçalhos customizados, caso seja necessário, criar tags aqui para ficar mais fácil de encontrar as minhas customizações, e posso definir aqui a abrangência de usuário também, né? Por exemplo, falar assim, eu estou testando ainda, eu quero que essa customização aqui, ela só execute se o usuário que tiver logado for o admin, né? Ou for o usuário Diego, né? Então eu posso definir isso aqui também, caso seja necessário por algum motivo, tá? Nesse caso, eu vou deixar sem. Vou deixar só marcar o token aqui, porque de fato a gente vai usar. E vou salvar. Beleza. Aqui é bem importante, então. Ele deu operação concluída, tá? Então, quando ele gera toda a customização, ele já gera um template para a gente, né? Para a gente não precisar, lá dentro do Cloud9, criar uma pasta, criar todos os arquivos. Então, ele já gera isso aqui para a gente da seguinte forma. Eu clico aqui em copiar para o clipboard, né? Que ele já vai fazer o download para a gente do código gerado, tá? Vou mostrar como a gente importa isso lá dentro do Cloud9 também. Copiei, beleza? Copiado. E aqui eu tenho a opção de abrir o ambiente, né? Que aí, no caso, eu já estou com ele aberto aqui. Mas se eu não tivesse aberto, ele ia abrir aquela tela de login da AWS, né? Do Cloud9, para você imputar os dados ali da conta, o usuário e senha que tem acesso ao Cloud9, tá? Então, só fechando aqui. Aqui eu já tinha criado algumas para teste, até para validar se o meu ambiente estava funcionando certinho, mas o que a gente acabou de criar é essa daqui. Depois que vocês criarem, vocês vão ter uma só, tá? E aqui, por exemplo, toda vez que eu crio uma customização, ela já vem desativada, tá? Até por segurança. Mas eu simplesmente posso ativar essa customização aqui. Uma vez ativado a customização, né? Uma operação nessa primitiva, se eu, por exemplo, for salvar lá o funcionário de novo, o código da minha customização, ela vai estar sendo executada já, tá? Mas vamos importar ela aqui dentro do Cloud9 para a gente até entender a estrutura base dela. Então, estou aberto o Cloud9 por padrão aqui, ele já tem um terminal. Lembra que eu copiei lá um conteúdo para minha área de transferência? Eu vou colar esse conteúdo aqui, e o que ele vai fazer, né, automaticamente para a gente, é baixar a pastinha e já criar a estrutura da minha customização aqui automaticamente para mim, tá? Eu poderia criar isso aqui na mão, né? Não recomendo, até porque ele vai criar um template aqui, um template.yaml que tem todas as configurações da minha Lambda que a gente precisa obedecer isso para a customização funcionar, mas eu entro em detalhes nisso daqui a pouco. Então vamos entender aqui o que tem dentro da minha pastinha de customização. Basicamente, ele criou um arquivo index.js aqui com uma estrutura base. Então, ele já cria aquele comentário para a gente, falando qual que é o nome da primitiva, qual é o nome do serviço, do domínio do serviço e o tenant, tá? E uma estrutura base, que é aquele handler, que é a nossa função principal ali da nossa customização. Por padrão, ela já é uma função assíncrona que recebe o evento, né? O evento, como vocês devem lembrar ali pelo PPT, a gente vai ter todas as informações que a plataforma está passando aqui para a gente. Então, os headers, né, através do event que eu vou conseguir pegar o token, através do event que eu vou conseguir pegar o body, no body vai ter todos os dados, né, a gente já vai depurar isso aqui para entender certinho como vem, tá? Mas basicamente aqui no exemplo, ele está simplesmente fazendo o quê? Ele está pegando o nosso body que veio lá da requisição, está parseando ele para JSON, né? Então isso aqui é bem importante porque a, a customização ela sempre vai receber uma request HTTP, né? Uma request HTTP vai ter os headers e vai ter o body, né? Então eu vou pegar aqui do body e vou
converter ele para JSON, porque ele sempre, quando vem da plataforma, ele sempre vem no formato string, tá? Então, para eu conseguir trabalhar com o body aqui dentro da customização, eu vou precisar fazer um parse aqui nele. E estou passando ali para minha função sendRes, só repassando o mesmo body que eu recebi com 200, tá? E aqui dentro da função sendRes, basicamente o que ele está fazendo? Então, dentro do body, ele está colocando uma outra propriedade chamada Hello World e escrevendo aqui, e repassando, e passando para frente. Então, vou até mostrar qual que é o reflexo disso ali quando a gente for executar agora, tá? Então, aqui dentro do Cloud9, por exemplo, aqui em AWS Resources, eu vou conseguir ver todas as minhas funções locais que eu tenho importado aqui dentro do meu Cloud9, né? Eu tenho a Create User, que é o meu teste que eu estava fazendo, e eu tenho a minha Employee Save, que eu acabei de salvar. Para eu fazer deploy, por exemplo, se eu fosse fazer alguma alteração aqui no código, salvar o código, enquanto eu não fazer o deploy aqui da minha função, a minha regra de negócio ela não vai ser executada. Então, esse aqui é o ponto legal, né? Quando alguém está trabalhando, você está trabalhando em alguma manutenção, em alguma customização, o usuário não vai ser impactado por uma alteração ou por um erro de sintaxe ou um erro de lógica que a gente está dando manutenção aqui na customização, enquanto eu não clicar aqui na minha função e clicar aqui, ó, deploy, né? Assim que eu clicar aqui, ele vai fazer o deploy lá do meu código, né? E agora sim, né? Quando na operação ali da tela da plataforma, quando eu chamar a primitiva, ele vai executar esse meu código. Eu vou executar só para a gente ver o histórico de log e a gente até aproveita para mostrar ali a tela de detalhes, tá? Então, teoricamente, se eu chamar aqui de novo, a minha customização ela tem que ser executada. No caso, ela não está fazendo, ela só está colocando uma propriedade nova no body, né? Para a tela aqui é indiferente, tá? A gente ainda não está implementando a nossa regra de negócio, que é a validação do apelido ainda. Então aqui a gente vai ali em tecnologia, né? Só voltando, customização, regras, e agora a gente vai entrar aqui nesse funcionalidades API, e não mais em nova customização como a gente estava antes. Aqui ele vai mostrar para a gente todas as nossas customizações cadastradas, as que estão ativas, né, e tudo mais. E ele vai atualizar aqui no log para a gente, às vezes demora um pouquinho, para atualizar aqui quantas deram sucesso e falha, tá? Então aqui no ações a gente pode editar essa customização, excluir a customização, ou vir aqui no detalhes, que é o que a gente vai ver agora. Ó, já apareceu aqui a minha execução, tá? Então, lembra que eu habilitei o histórico da minha execução? Habilitando o histórico de todas as chamadas, eu vou ter aqui nessa tela esse histórico, né? E eu vou conseguir filtrar por termo, por exemplo. Eu quero pesquisar, por exemplo, por algum valor que está dentro lá do body. Ele vai achar. Eu quero filtrar o período de execução. Isso aqui é muito útil quando a gente precisar descobrir algum erro, por exemplo, né, em uma determinada customização. Então, aqui já apareceu para a gente o log de execução da nossa customização que a gente fez agora, né? Então, ele vai mostrar quando, né, quanto tempo durou em milissegundos e quantos bytes foram trafegados. Aqui, ó, tipo, demorou pouquíssimo tempo, né? 2 segundos. Então, abrindo aqui em detalhes, olha que interessante. O que, que a gente consegue ver aqui? Lembra que a gente marcou lá no cadastro da customização quais cabeçalhos a gente queria que a nossa customização recebesse? Então, aqui a gente consegue ver o que ele recebeu. Então, qual que é o nome do tenant, né? Essa chave aqui, não vou entrar em detalhes, mas é para autenticação ali da própria Lambda, tá? Qual que é o usuário que estava logado, né? Então, vai usuário @tenant, né? Por exemplo. A gente vai usar isso aqui depois em um exemplo ali no futuro, né? Qual que é o domínio do meu tenant, né? Caso for necessário. E qual que é o token de autenticação do usuário. Aqui ele não vai mostrar tudo por questões de segurança, né? Mas só para a gente confirmar que de fato a minha customização recebeu isso aqui, tá? E aqui a gente vai ter o input e o output, né? O input é o quê? Se a nossa customização está executando antes, no input eu tenho todo o payload que a minha customização recebeu, tá? E no output, o que ela devolveu, tá? Então, se eu fosse fazer o seguinte... aqui, ó, isso que eu queria ver. Lembra que lá no código a gente criou uma nova propriedade aqui dentro do body com o Olá Mundo?
Então, no input não tinha essa propriedade, né? No output a gente tem, porque só mostrando aqui que a gente conseguiu manipular, né, o body da nossa requisição e incluir uma nova propriedade aqui dentro, tá? Isso aqui é só para a gente mostrar como funciona, tá, pessoal? E eu quero, a gente vai começar a fazer aquela nossa validação de validar ali se o apelido do colaborador tem mais de 10 caracteres, por exemplo, tá? Então, o que eu costumo fazer aqui, né, antes até de codificar e deployar, é a gente testar aqui dentro do próprio Cloud9, tá? Não sei se todo mundo viu ali o vídeo de depurando uma customização lá que o Daniel que tem lá no canal da plataforma no YouTube, mas é bem simples aqui também, clicando aqui em cima da nossa função, se a gente vir aqui em Run Local, ele vai abrir para a gente essa tela aqui, tá? Essa tela aqui a gente consegue colocar o nosso payload que a gente quer testar, né? Então, se eu quero testar daqui, né, eu vou ter que colocar o payload para a gente fazer a validação aqui por dentro e a gente consegue fazer uma depuração também. O que eu costumo seguir é seguir o padrão, né? Lembra que eu falei que a nossa customização ela recebe uma request HTTP? Em uma request HTTP, ela tem o body, tá? E aqui dentro do body que eu vou colocar aquele nosso input, né? Que são os dados que a minha tela passaria aqui para customização. Então, dessa forma, eu consigo ter o mesmo ali, o mesmo funcionamento que a nossa customização teria caso a chamada tivesse vindo dentro da própria plataforma, tá? Só identar aqui certinho para a gente conseguir testar. Então, beleza. Então, aqui eu já montei o nosso payload de teste. E o que, que eu quero fazer, né? Até pegando esse próprio payload aqui e colocando aqui no Notepad, né? Já tinha até colado aqui. Eu quero achar um campo que chama nickname, por exemplo, que é o próprio apelido, tá? Do colaborador. Então eu sei que eu quero validar esse campo aqui. Eu quero validar se esse cara tem mais de 10 caracteres, por exemplo, tá? E o primeiro passo é identificar dentro do objeto aqui do body onde que ele está. Então aqui está fácil, né? Ele está dentro de um cara que chama sheet persona, né? Que é os dados pessoais ali do meu colaborador, tá? Então, para eu chegar nesse cara, porque eu sei que ele está dentro do nosso body, né? Dentro do sheet persona, ponto nickname, tá? Isso vai ficar mais claro aqui a hora que a gente estiver depurando. Então, vamos lá. Até para manter ali o padrão, eu só costumo fazer uma coisa. Aqui eu costumo refatorar esses dois métodos aqui, que é o meu parseBody e o meu sendRes, porque aqui eu fiz uma validação, por exemplo, se o meu body ele está vindo como uma string, aí eu converto ele para JSON, se não, eu pego o i20.body direto. Por quê? Lembra que eu falei quando uma requisição ela vem da plataforma, ela vem como string, e aí eu tenho que fazer o parse do meu body aqui? Então, quando eu estou testando aqui por dentro, ele já manda como JSON, então eu não preciso fazer esse parse. Então, aqui esse método, basicamente, ele já faz essa verificação para a gente, tá? Mas vai ficar claro aqui quando a gente estiver depurando. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar uma variável chamada body. Dentro dela, eu vou chamar aquele meu método parseBody, passando o meu event, tá? Então, beleza, o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar dentro dessa variável body, vai repassar o event que está vindo ali para dentro dessa minha função, e aqui eu vou fazer a verificação. O event.body que está vindo é string? É. Se for, eu converto para JSON. Se não, eu mantenho, né? Não converto. Né? Eu tenho o próprio dado. E se o body não existir aqui, eu mando vazio, mas isso aqui é totalmente opcional, tá? Não precisaria para esse caso. Beleza. Agora eu posso partir para a minha validação, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma verificação se dentro do meu body, né? No meu sheet persona, que é aquele objeto que eu tinha lá dentro, sheet persona, ponto nickname. Aí, o método JavaScript para eu validar o tamanho de um string é o length, tá? Então, se o length for maior que 10, tá? Então, aqui é uma validação simples. Se, né, esse length for maior que 10,
eu quero devolver ali, vou copiar aqui, mas eu quero devolver ali um status de erro, tá? Para quem chamou essa minha primitiva, passando uma mensagem, ó, o apelido deve ter no máximo 10 caracteres, tá? Se não for maior que 10, ele naturalmente não entraria aqui dentro desse if e cairia aqui no meu status de sucesso. Então, esse cara aqui, né? Então, por exemplo, eu vou ter todas as minhas validações e aqui no final, né? Vou até colocar um comentário. Caso todas as validações passem, eu não vou fazer nada com o meu body, eu simplesmente vou repassar ele de volta com o status 400. Validações, tá? Se eu encontrar alguma inconsistência, eu devolvo aqui um status de erro 400, tá? Então aqui bem simples, depois eu vou refatorar isso aqui porque tem alguns pontos que eu quero comentar. Então vamos testar isso aqui primeiro, antes da gente fazer o deploy, tá? Então aqui na linha eu coloquei um breakpoint, tá? Então quando a gente estiver depurando, ele vai cair aqui nessa linha primeiro. E aqui então eu tenho todo o meu body já mapeado. Deixa eu até ver aqui como está o meu nickname. Ó, apelido. Eu vou colocar aqui apelido, mais de 10 caracteres para a gente ver caindo na validação. Vou marcar aqui o meu bugzinho e vou clicar em Run. Isso, beleza. Caiu aqui no meu ponto de depuração já, tá? Então, olha que interessante. Então, a minha função principal vai receber aqui no event, ele não conseguiu por algum motivo, mas já a gente vê, provavelmente aqui o JSON ele deve estar com algum problema, vamos ver. JSON formatter. Não, tá certinho. Vou ver o problema. Deixa eu ver aqui só porque ele não está conseguindo pegar o meu event corretamente. Agora sim. Era o problema aqui do parênteses, tá, pessoal? Talvez o template está ali com algum problema. Mas o primeiro parâmetro da minha função aqui é o event. Então, se eu passar o mouse aqui dentro da depuração, eu vou conseguir ver certinho o que a minha função está recebendo. Então, lá dentro do meu objeto eu tenho um body, e dentro do body aqui eu tenho todas as minhas informações. Inclusive, se eu vim aqui dentro do sheet persona, eu vou conseguir ver lá o apelido que eu preenchi, né? Agora não vai cair mais na validação porque eu copiei de volta, tá? Mas já a gente chega lá. Então, se eu passar aqui, né, a minha variável body vai ter justamente o body que veio lá da minha requisição, por isso serve o parse body, e aqui ele vai cair na minha validação, né? Se o body.sheetPersona.nickname, que é o meu apelido, tiver um length maior que 10, ele vai cair lá dentro. Nesse caso aqui tem 7, então ele não vai entrar. Então ele vai devolver para quem chamou, né, meu próprio body já convertido, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, no nickname um valor maior, com mais de 10 caracteres, e vou depurar. Então, nesse caso aqui, quando cair na minha validação, tem mais de 10 caracteres, então ele vai entrar aqui dentro, né? Então ele vai chamar o meu método sendRes, repassando aqui um status 400 de erro, né? E aqui ele vai validar, né? Se o body que eu estou repassando, né, for uma string, que no caso é, ele só vai repassar o body. Se for um objeto, ele vai repassar o objeto inteiro. Então, nesse caso aqui, se eu salvasse, ó, então, o que a minha tela ali que chamou a customização receberia era isso aqui, né? Uma resposta HTTP com status code 400, falando que é um application JSON, né? Mas nesse caso aqui é um string, mas não tem problema. E no body, a minha mensagem que eu quero que apareça lá na tela, tá? Vamos fazer o deploy disso aqui para testar lá por dentro da plataforma agora. Então, até mostrando, né, pessoal, que se eu salvar aqui um colaborador agora com mais de 10 caracteres no apelido, ele não vai fazer a validação ainda, só para a gente testar isso, tá? Então, vou colocar aqui mais de 10 caracteres e vou executar e vou mandar salvar. Então, aqui ele ainda não vai cair na validação porque eu ainda não fiz o deploy da minha função, tá?
No momento, né, em que eu fazer o deploy aqui da minha função, agora sim, né, a, a nossa primitiva já tem que validar a nossa regra. Tá? Nem vou alterar nada porque já tem aqui. E se tudo tiver certo, ele já tem que dar a mensagem. Tá? Vamos ver se vai funcionar com menos de 10 caracteres. Né? Na teoria aqui, deveria salvar normalmente. Beleza, salvou normalmente. Tá? E até mostrando ali, né, no exemplo que deu erro, né, então no monitoramento, o que a gente pode ver? A gente pode ver o que a nossa customização recebeu, no caso, e o output, que foi a nossa mensagem, né? Um status de erro 400 e a mensagem de validação que a nossa customização devolveu, tá? Então, esses erros 400 são erros de negócio que a nossa customização validou, tá? Existem também status de erro 500, que seria um erro interno. Geralmente isso acontece quando tem algum problema no código da nossa customização, tá? Então, fica de dica aí, quando estiver dando erro interno, e aqui vai aparecer internal server error, com certeza é porque a nossa customização tem algum erro de lógica, tá? Então, por isso é importante a gente fazer a depuração aqui primeiro, validar que o nosso código está funcional antes de fazer o deploy, beleza? Só uma coisa aqui que eu quero refatorar nesse código é o seguinte, tá? Imagina que o atributo nickname não exista, tá? Então, por exemplo, se eu não preencher nada ali na tela no apelido, a tela nem manda o atributo nickname aqui para o meu payload, tá? Deixa eu até simular esse problema, né? Se eu não preenchesse, a tela simplesmente ia fazer isso aqui, ó. Não estou mandando nickname. Se eu executar isso aqui, vai me gerar um erro, tá? Que é um erro do JavaScript aí no caso. O que ele vai fazer? Cara, ele vai tentar ler a propriedade nickname que está undefined, porque ela não existe, e vai tentar acessar a propriedade length dela. Ó, já até apareceu o erro aqui que vai dar. Cara, eu não consigo ler length de undefined, tá? Então aqui me geraria um erro. Então é sempre importante a gente tratar isso. O que eu geralmente faço, tá? Existem várias alternativas para fazer isso, tá? Mas eu simplesmente faço um condicional booleano aqui, cara, só entra na validação se essa propriedade existe, tá? Se essa propriedade não existir, cara, nem tenta, nem entra, tá? Então essa é uma forma de tratar, não é a única, tá? Não vou entrar aqui em detalhes ali da implementação, da linguagem, né? Mas existem várias formas de tratar. Aqui eu vou colocar um outro tratamento também, um else no caso. Então, se não tem o nickname informado, eu quero falar assim, cara, preenche. Nesse caso, eu quero validar, no caso, se existe, né, um nickname informado. Se não existir, eu vou obrigar ele a informar. E se ele tiver informado e for com mais de 10 caracteres, ele vai cair na validação, tá? Então, nesse caso aqui, como eu não tenho a propriedade, se eu fosse executar, ele iria cair aqui no meu S, ó. Então, ele vai validar nickname undefined? Cara, não existe. Cai lá. Então, eu vou mandar uma mensagem de erro falando, cara, eu preciso desse cara informado, tá? O próximo exemplo que eu quero mostrar é como validar a presença da foto aqui do colaborador, tá? Por exemplo, eu quero fazer que a foto do colaborador aqui seja obrigatória. Então, quando não existir essa foto, né, eu quero dar uma mensagem de erro falando que a foto é obrigatória. Às vezes ali na regra de negócio ali do cliente seja importante. Inclusive, deixa eu salvar essa mesma foto aqui, bem não, não se preocupando ali muito com qualidade, porque eu quero reutilizar ela. Então aqui eu vou colocar a foto. Tá. Então vamos implementar isso aqui, pessoal. Eu vou já pegar do exemplo aqui, senão se eu for digitar tudo, a gente vai acabar perdendo um tempo, mas a gente vai com bastante calma aqui, tá? Então vamos lá. Esse cara aqui vai validar a presença da foto ali pra gente, tá?
Como que eu sei onde que tem a foto, né? Aí a gente tem que analisar ali o payload. Mas aqui dentro do payload tem um cara que se chama attachment, né? Que é esse cara aqui. Dentro do sheet persona eu tenho um attachment, né? E aqui eu tenho o ID e a referência do arquivo em si, tá? Então eu quero validar a existência desse cara, tá? Porque se não existir esse objeto aqui, quer dizer que a foto ela não foi, vamos assim dizer, informada, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Valido se a foto está presente. Então eu faço a mesma verificação booleana aqui, né? Eu só estou negando ela. Então se não tiver o objeto foto, me retorna essa mensagem aqui, tá? Então esse aqui é um exemplo bem simples ali, seguindo até a mesma lógica do exemplo anterior, mas só para a gente conseguir validar aqui certinho. Vamos testar isso. Então aqui, fiz deploy? Fiz deploy. Então eu vou retirar essa foto, remove, salva, tá? E agora eu vou tentar salvar. É para ele cair, né? Para ele cair na minha validação. Vamos ver o que aconteceu. Depurando, a gente chega lá. Então, vou pegar de novo um payload aqui para entender certinho o que aconteceu. Né? Um payload que não tem o attachment. É legal acontecer essas coisas durante a gente está fazendo, porque a gente cai mais num cenário de mundo real, né? Então, vamos lá. Colar esse cara aqui e pesquisar se tem aquele atributo que a gente está procurando. Não tem. Beleza. Então, eu vou colar esse cara aqui lá dentro do meu depurador. Vou substituir todo o body por esse body novo, tá? E vou depurar. Vamos ver. Tá. Vamos lá. Então, ele vai fazer o parse body, ele vai validar o nickname, né? Vai validar ali se tem mais de 10, não tem, não vai cair, né? Ó, inclusive, ele já até caiu aqui, ó. Não tem o attachment, está undefined, então caiu aqui dentro. Vamos ver dentro da função, ó, ele deu um reject no promise. Vamos ver o que está errado aqui. Aparentemente nada. Não. Vou fazer de novo. Meu body. Vamos lá. Sheet persona. Não tem o attachment. Ele está undefined. Ele já caiu aqui. Vamos descobrir aqui, pessoal. Sheet persona, tá certinho. Ó, agora caiu aqui no if. Agora sim. Beleza. Isso é algum bugzinho. Vamos voltar lá então. Vou tentar salvar esse cara aqui sem a foto agora. Ó, beleza. A foto deve ser informada. Só tinha algum bugzinho lá por algum motivo, tá, pessoal? Beleza, agora eu vou informar. Vou pegar aquela foto de novo.
e vou dar um salvar. Então, na teoria, se eu salvar isso aqui, agora ele tem que permitir. Beleza? Deu certo. Show. Vamos continuar então para o próximo exemplo, pessoal. O próximo exemplo, aí sim, eu vou entrar um pouquinho aqui na questão de chamadas de API. Só para mostrar o que eu quero testar, tá? Até mostrando aqui o exemplo. Aqui dentro do cadastro do colaborador, deixa eu só achar aqui em documentos, eu tenho o CPF dele, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu não quero permitir que ninguém troque o CPF de um colaborador em uma alteração de dados, tá? E como que eu vou fazer isso, tá? É uma das formas de fazer, né? Mas nesse caso aqui, para exemplificar, até um exemplo mais simples, o que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui um CPF qualquer, pode ser um CPF válido que eu tinha copiado aqui. Se eu tentar salvar o cara aqui com a mudança de CPF, ele vai deixar, né? Eu não tenho a minha implementação aqui feita, tá? Como que eu quero validar isso? Então, quando eu receber esses dados, eu quero pegar o CPF que o usuário digitou, né? Aqui dentro, e quero validar se ele é diferente do que eu tenho salvo lá na entidade do funcionário, que está lá no banco de dados, né? Então, eu vou usar uma API, né? Vou fazer um GET numa API de entidade, que eu quero consultar os dados que estão persistidos para esse colaborador. E aí eu vou validar o CPF que eu estou mandando agora é diferente do que está salvo lá? Se for diferente, cara, não pode, entendeu? Aí eu vou usar isso para exemplificar uma chamada de API, tá? Até um dos exemplos mais simples que a gente consegue fazer essa implementação. Beleza. Então, assim, para a gente conseguir fazer uma chamada API, né, a gente vai precisar aqui de um utilitário para a gente conseguir fazer chamadas, né, chamadas REST através aqui do nosso código JavaScript. Existem várias formas de fazer isso, tá, pessoal? Mas aqui eu vou usar uma biblioteca chamada Axios, né, que é justamente para ajudar a gente a fazer essas chamadas HTTP, né? Como o Brenon tinha comentado ali no início da apresentação, a própria arquitetura criou ali um SDK também, né, que é facilitadores de código, para a gente conseguir fazer essas chamadas na API. Só que aqui eu quero mostrar para vocês como que faz sem usar isso, até para vocês conhecerem, mas nada impede de depois vocês usarem o facilitador, tá? Inclusive, quando a gente começou a customizar, esse facilitador não existia, então é interessante mostrar para vocês como que funciona isso aqui também, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui no meu projeto é instalar, né, uma biblioteca de terceiros, que é o módulo do Axios, que nos permite fazer esse tipo de chamada, tá? Então, eu vou entrar aqui dentro da pasta da nossa customização, que é essa pasta aqui, né? Então, eu vou entrar aqui dentro dela pelo terminal. Estou dentro da pasta. Aqui eu consigo ver os meus arquivos, né? Então, tem o meu index, o meu lambda payloads e o meu template, tá? Eu quero instalar uma dependência nova, mas para eu conseguir instalar uma dependência aqui dentro, eu tenho que falar aqui que esse aqui é um projeto que eu vou gerenciar a dependência com NPM. Então, eu preciso de um cara aqui dentro, quem já trabalhou e já teve contato com JavaScript, vai saber o que é o packed.json, tá? Mas é bem simples aqui, como a gente vai criar. A gente vai dar npm init para a gente iniciar um projeto com packed.json, tá? Eu vou passar uma flag aqui "-y", para ele não me fazer pergunta nenhuma, tá? Beleza. Ó, então, aqui dentro, a gente consegue ver que ele criou um carinha chamado packed.json, tá? Esse packed.json vai trazer algumas informações aqui para a gente. Qual que é o nome do meu pacote, qual que é a versão dele, né? Qual que é o arquivo principal. Nada disso aqui interessa para a gente agora. O que vai interessar é o que vai acontecer agora quando a gente instalar uma dependência, tá? Então, eu vou instalar o Axios, né? Que é a biblioteca que a gente vai usar para fazer chamada. Então, npm install, passando o nome da biblioteca que eu quero, tá? Então, esse é o nome, tem que ser um nome válido de uma biblioteca que está publicado lá no NPM Global. O Axios, para quem é do
do mundo JavaScript é uma biblioteca muito, muito utilizada, né, para fazer esse tipo de chamada HTTP, tá? E eu vou passar a flag aqui "-save" para ele salvar a dependência aqui dentro do meu package JSON. Se eu não passasse isso, ele ia instalar globalmente, vamos assim dizer. E eu não quero que ele instale globalmente. Eu quero que ele coloque essa biblioteca só dentro do package JSON dessa pasta. Então, por isso eu passo "-save". Fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele criou aqui um objeto para mim chamado dependencies, tá? E ele falou assim, ó, esse projeto depende de Axios e colocou aqui a versão da minha biblioteca, tá? E ele também criou, se vocês perceberem, uma pastinha que chama Node Modules, tá? Que é o código ali que ele baixou o meu Axios, tá? Então, ele baixou aqui e o meu Axios está aqui. Então, agora eu posso importar o Axios aqui dentro da minha customização e sair usando ele. Então, seguindo ali, pessoal. Então, para a gente conseguir usar o Axios, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Aí eu posso fazer aqui em cima, fora da minha função, é importar ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou declarar uma variável chamada Axios, com const mesmo, e vou falar assim, require, né? Importa para mim o Axios. Tá, beleza. Né? Então, eu tô colocando aqui dentro da minha variável Axios, eu estou importando um módulo que é Axios. Isso aqui só vai dar certo quando eu tenho a minha dependência instalada e ele vai buscar isso aqui dentro do Node Modules da minha pasta, tá? Então, se eu tentar instalar alguma biblioteca aqui que eu não tenho importado, se eu tentar importar, vai dar erro. Beleza? Show. Então, por exemplo, para eu fazer uma chamada na plataforma utilizando Axios, o que eu geralmente faço para facilitar, tá, pessoal? Não se assustem com isso aqui por enquanto, vai ficar claro, tá? Eu vou criar uma instância, né, desse Axios, passando axios.create, tá? Por quê? Eu quero definir aqui algumas informações default de todas as chamadas que eu vou fazer, tá? Então, pensa assim, toda chamada que eu for fazer para a plataforma, eu vou ter um base URL igual, que é a base da minha URL. Se vocês forem ver aqui na chamada que foi feita naquele momento, toda primitiva da plataforma tem essa base aqui, URL, igual, tá? Então, para não ter que ficar repetindo isso aqui em toda chamada que eu for fazer, eu já configuro aqui no Axios para ele sempre colocar essa base URL para eu não ter que ficar digitando ela em toda chamada que eu for fazer, tá? A mesma coisa aqui para o token de autorização, tá? Lembra que eu comentei que se você for fazer uma chamada aqui de dentro da sua customização para a plataforma sem passar um token de autenticação, a plataforma vai negar, né? Obviamente, essa chamada, porque eu não estou passando um token de autorização válido. Token de autenticação aqui. Até para a gente testar, mostrando aqui na requisição que foi feita, se vocês verem aqui no cabeçalho da solicitação, em toda chamada, ele vai passar um cara que chama authorization, certo? E um token de autorização, tá? Inclusive, se a gente olhar aqui dentro dos nossos detalhes da nossa chamada, a gente vai ver que ele repassa para a nossa customização esse token através de um cabeçalho chamado xSeniorToken, e dentro desse xSeniorToken, a gente vai ter acesso ao token desse usuário, tá? Então, através desse token que a gente vai fazer outras chamadas, beleza? Então, aqui a gente já sabe que a nossa customização vai receber o token através dessa propriedade aqui, tá? xSeniorToken, né? Então, o que eu vou fazer aqui no teste para a gente simular isso, tá? Então, aqui dentro do meu teste da minha primitiva, antes do body aqui, eu vou declarar um outro objeto chamado headers, certo? Esse cara é um objeto. Aqui tem que ter uma vírgula, senão vai dar erro. E aqui dentro eu vou passar aquele xSeniorToken, tá? Isso aqui é só para a gente conseguir testar, tá, pessoal? xSenior
token. E aqui eu vou passar o meu token de autorização, tá? Então, enquanto eu estiver fazendo o teste, né, para eu conseguir fazer o teste depurando, eu vou precisar de um token para fazer a chamada, senão vai dar ali não autorizado, tá? E eu quero pegar esse token aqui para usar e repassar aqui para a minha instância do Axios, falando que toda chamada que ele vai fazer, ele vai pegar esse token e colocar aqui no authorization, tá? Então, primeiro eu preciso declarar essa variável aqui, token, pegando ela lá do meu header da minha requisição, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, vou declarar uma variável aqui chamada token seniorx, por exemplo, que é o mesmo nome que eu tenho ali embaixo, e ela vai receber dentro do meu event, eu vou ter um cara chamado headers, certo? E daqui de dentro, eu quero pegar a minha propriedade, né, x senior token. Beleza? Então, vamos depurar isso aqui só para ficar mais claro. Então, se eu der um run aqui, a gente vai ver certinho que ele tem que conseguir pegar o token quando ele chegar aqui. Então, ó, dentro do event, eu vou ter meu header, que eu vou ter o meu x-senior token, tá? Então, se eu passar aqui, esse x-senior token tem que ter o valor ali que eu estou passando. E aqui eu estou configurando para toda chamada que eu fazer, ele usar esse base URL e esse token na chamada, para eu não ter que ficar repassando isso em todas as chamadas que eventualmente eu posso ter. Beleza? Seguindo aqui no nosso exemplo, pessoal, o que eu quero fazer, tá? Aqui. Eu quero fazer uma validação para não permitir alterar o CPF do colaborador. Eu vou colar aqui, mas eu vou explicar para vocês só para a gente até não perder muito tempo, tá? Mas só para vocês verem como é simples fazer essa validação, tá? Então, o primeiro passo é a gente identificar, tá, onde que está essa informação do CPF do colaborador no meu body, tá? Então, se a gente for ver, eu vou ter dentro de um cara chamado sheet initial, né? Eu vou ter o meu employee. Vamos ver aqui. Então, lembra que eu tinha colocado aqui um exemplo de payload? Vamos pegar lá o employee para ver. Vamos achar aqui, ó. Eu tenho um objeto chamado, deixa eu pegar aqui o CPF number porque vai ser mais fácil achar ele direto aqui. Ó, CPF number. Aqui. Então eu tenho dentro de um cara chamado sheet document, na verdade, o CPF number, tá? Até no meu exemplo tá certo sim. Então eu tenho que pegar esse valor aqui e comparar, né, se o que está salvo lá na base é diferente. Se for diferente, eu quero bloquear a operação. E é justamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, primeiro eu estou validando se o sheet initial employee existe, tá? Por que eu faço essa validação? Porque quando é um colaborador novo, esse cara aqui não existe. Eu só quero validar isso aqui quando eu estiver em uma alteração, tá? Então, quando eu estiver admitindo um colaborador novo na base, esse cara aqui não vai existir e, por consequência, ele não vai entrar aqui nesse bloco de verificação. Beleza? E aqui dentro, né? Aqui, de fato, eu estou fazendo minha chamada. Então, eu estou declarando uma variável chamada employee, né? Que é o próprio colaborador. E aí eu estou fazendo o seguinte, por enquanto, ignorem o await aqui que eu já explico isso. Então, eu estou chamando o meu instance, que é a minha instância lá do Axios que eu criei anteriormente, e estou chamando um método que se chama get, tá? E nesse método get, então eu estou fazendo o seguinte, ó, faz um get nessa primitiva aqui para mim, tá? Então, por baixo dos panos, ele vai concatenar tudo isso aqui, ó, a base URL, mais HCM payroll, entities employee, né? E aqui eu estou passando, né, o código do meu colaborador, tá? Por isso que eu validei aqui, né? Se eu fosse tentar acessar esse employee table ID de um colaborador novo, iria dar erro, porque esse cara aqui estaria undefined, né? Então, eu só quero validar quando o colaborador já existe.
e aqui eu vou pegar o ID do meu colaborador. Fazendo essa chamada, ele vai devolver aqui para o meu objeto employee os dados do colaborador que está salvo lá na base, tá? E aqui eu vou ter condições de fazer a validação. Então, eu verifico. Employee.data, já eu explico na depuração por que esse data, né? E dentro lá do employee vai ter um objeto chamado person, e lá dentro eu vou ter o CPF. Esse CPF é o que está salvo na base. Se ele for diferente do meu body, sheet document, CPF number, que está vindo da minha requisição, quer dizer que o usuário tentou alterar, né? Se ele tentou alterar, eu não vou deixar, tá? Vamos depurar isso aqui para a gente entender melhor. Beleza, né? Então, aqui ele pegou o meu token, tá? Vai criar a minha instância, tá? Vai passar pela validação do apelido, tá tudo certo. Vai passar pela validação da foto. Eu não copiei um payload da foto, ele vai cair na validação da foto, com certeza. Vamos pegar um payload novo ali. Esse aqui já está tudo certo. Deixa eu ver o CPF que está aqui, beleza? Vamos pegar um payload novo. Vamos formatar o bicho aqui para ficar mais legível. Copiamos ele e colocamos aqui no nosso body. Beleza. Salvar aqui para evitar qualquer problema e testar de novo. Beleza, vamos lá. Pegou o token, criou a instância. Não é para cair aqui, mas na validação da foto. Beleza. Então aqui eu vou cair no meu if principal. Valido primeiro se o employee existe. Ó, existe um objeto aqui, então eu sei que já existe o ID do colaborador. Só uma observação bastante importante, que esse ID aqui é interno do payroll, tá? Não é o mesmo num CAD que a gente tem lá na G5 por enquanto, tá? A gente tem como obter essa informação também. Então, quando ele chegar aqui, né, ele vai fazer a chamada, né, para minha entidade employee, passando como parâmetro o ID do colaborador que eu quero buscar a informação. Beleza? Quando eu passar aqui, ele vai fazer a operação e vai devolver aqui para mim no employee o objeto que ele fez a consulta. Então aqui, por conta do Axios, né, ele devolve um status 200, falando, ó, a consulta que eu fiz deu certo. E dentro aqui do objeto data, eu vou ter os dados que veio lá da minha consulta, da minha API, tá? Então aqui eu tenho o ID, eu tenho várias informações aqui sobre o cargo, né, que é o job position. Tem informação sobre a pessoa, né? Qual é o primeiro nome, né? E eu quero essa informação aqui, que é o CPF. Então, esse aqui é o CPF que está salvo na base. Beleza? Então, é através dessa informação aqui que eu vou comparar. O CPF que está salvo lá na base é esse aqui. É diferente do que eu estou tentando salvar? Nesse caso, não, né? Eu até nem alterei. Mas nesse caso, não iria entrar na minha validação. Então, ele daria certo porque eu não estou mudando. Se eu chegar aqui no CPF agora e, sei lá, nem é um CPF válido, mas só fazendo um teste, tá? Só para a gente cair em um exemplo que seja diferente. Então vamos lá depurando de novo. Vai fazer a minha consulta lá na base e vai comparar. O CPF que eu tenho na base é diferente do que eu estou passando aqui? É diferente, né? Então, cara, não pode alterar. Então ele devolveria aqui, para quem chamou, não é permitido alterar o CPF do colaborador. Tá? Vamos testar isso em tela agora. Vou pegar esse CPF aqui que estava antes, que é um CPF válido e a tela do produto valida isso. Então fiz aqui o deploy. Vou fazer de novo aqui para garantir que está tudo funcional. Vou voltar ali na minha tela.
no colaborador que eu estou testando, vou editar ele. E lá nos documentos eu vou apagar esse cara e colocar o CPF novo, tá? Nesse momento, se a minha função está devidamente atualizada ali, ele tem que validar. Beleza, cara. Não é permitido alterar o CPF do colaborador, tá? E eu estou fazendo isso, buscando essa informação, através de uma outra API, né? Que é a API de entidades ali do Payroll, de colaborador. Então, estou fazendo como se fosse fazendo uma analogia, não é muito certo fazer essa analogia, mas aqui eu estou fazendo um cursor que a gente faria lá no banco da G5, mas lembrando que aqui não é banco, tá? Eu estou usando uma API de entidade para fazer a consulta.